Estamos aqui na Livraria Paisagem do Shopping Bourbon Carlos Gomes e temos o prazer de receber o casal maratonista Alex e Ana Lu. É uma satisfação ter o Alex e a Ana Lu, maratonistas, amigos, conhecedores de vários países, graças a irem fazer maratonas. Todos os que estão nos acompanhando, que estão acreditando no trabalho que nós fazemos, isso é fundamental para que o canal seja compartilhado, seja visto por tantas pessoas e chegue em todas as partes do Brasil, porque nós queremos o quê? Nós queremos abrir caminhos, criar oportunidades para outras pessoas, para jovens, e dar a possibilidade de pessoas com qualidade, com capacidade, estarem contribuindo com a comunidade, especialmente com os jovens. E nós estamos hoje diante de um case maravilhoso. É um case do amor que nasceu numa maratona. Amor entre a Ana Lu e o Alex. Isso tem um significado extraordinário porque a vida do casal mudou. Hoje conhecem maratonas de vários países e se dedicam de uma maneira toda especial, com reflexo na saúde. E que isso nós queremos que todos os que estão nos assistindo percebam. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é justamente a formação que vocês tiveram, formação na escola, enfim, durante o tempo em que ainda não se conheciam. Bom, boa noite, seu Alberto. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre um assunto que nós gostamos tanto. Bom, eu e o Alex, nós não somos profissionais do esporte. Nós temos nossas profissões. Eu sou contadora de profissão e trabalho no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Dediquei a minha carreira com o objetivo de ter um trabalho que eu tivesse uma segurança financeira, que eu tivesse uma forma de crescer, mas também ter uma estabilidade. Via meu pai foi empresário quando pequena eu era, meu pai tinha uma pequena empresa e eu via ele trabalhando o final de semana, não tendo tempo livre, e eu tentei ir para um lado que eu tivesse uma carreira mais sólida e tivesse também tempo para fazer outras E não coisas. tivesse aquelas preocupações que tu via diariamente. Exatamente. Preocupações e também muito trabalho em excesso, sem uma estabilidade. Então, me dediquei a ter um trabalho mais no sentido de uma estabilidade, e eu tinha um tio que trabalhava no Banrisul na época, ele me incentivou em fazer o concurso, e eu fiz. Aliado, eu estava me formando na faculdade, na Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu fui por esse caminho, e estou lá há 20 anos, Mas que completei 20 anos maravilha. agora. Muito feliz com o meu trabalho, é um lugar que eu gosto muito, uma empresa que valoriza muitos funcionários. Ah, perfeito. E deixa o Alex falar um pouquinho. Então, eu, eu sou do interior, eu nasci na cidade de Cachoeira do Sul, e lá eu fiz um curso técnico em radiologia médica, no que o hospital da cidade oferecia. Entretanto, na cidade não haviam oportunidades de trabalho, e aí foi quando eu resolvi mudar de vida e vir morar em Porto Alegre. E isso aconteceu no ano de 2004. E eu consegui comecei a trabalhar,
E eu percebi que eu precisava evoluir mais, aprender mais. Aí eu busquei a formação superior, né, de tecnólogo em radiologia médica. E, e aí, depois disso, eu consegui entrar no Hospital Moinhos de Vento, né, que é um dos é o terceiro melhor hospital do Brasil, né? O quinto da América Latina, é uma empresa sensacional. E eu também consegui me dedicar e consegui passar num concurso no Grupo Hospitalar Conceição, que é é o maior sistema 100% SUS do Brasil, né? O complexo Conceição. Né? Então, E está foi. desenvolvendo nesses Sim, eu trabalho nos dois hospitais, eu trabalho dois nas hospitais. duas. Na radiologia, a carga horária ela é um pouco reduzida, né? São 4 horas diárias, então eu consigo fazer 4 em cada um dos hospitais e dá para se organizar. Ah, que maravilha! Mas a área da saúde é aquela coisa, né? Tem final de semana, né? Também tem plantão, mas Mas tá tudo como você, eu gostaria. Consegui entrar nas empresas que eu gostaria de trabalhar. isso faz a diferença, né? Porque eu acho que nós na vida temos sempre metas, temos objetivos, e quando esses objetivos vão sendo alcançados, as coisas parece que se abrem, que mudam, que é o caso de Exatamente, vocês. exatamente. E justamente o fato de hoje vocês estarem juntos, que é uma coisa sensacional, ele iniciou com corridas. Como vocês deram os primeiros passos, cada um, para entrar em fazer corridas? Como foi isso? Eu houve uma época onde eu estava trabalhando em 3 hospitais. Eu tinha 3 empregos e eu só trabalhava, eu não conseguia fazer nada e eu percebi um dia que eu não estava bem. Eu saí para dar uma volta de bicicleta com alguns amigos e eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Eu Assim, acho que muitos de nós foi já uma coisa, passou por esse fato. foi assim, e aí voltamos para casa e eu disse, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. Alguma coisa eu vou. E aí um amigo me incentivou, que tinha uma corrida de rua, uma rústica de 5 e 10 quilômetros, e aí nós começamos a treinar, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e aí eu agarrei paixão pela atividade e comecei a me dedicar com mais afinco, né? Isso foi no ano de 2012. 2012. E a partir dali, tu desenvolveste. Então, e aquele fato de entrar na corrida, isto é, praticar um exercício físico, tu que estavas trabalhando tanto, isso aliviou, te deixou melhor? Como é que foi? Muito, disposição, muito. Foi uma virada de chave muito grande na minha saúde por conta dos benefícios que a corrida começou a me trazer, né? Um grãozinho por dia ela vinha me trazendo e eu ia buscando evoluir, buscando melhorar e estamos aí. Perfeito. E Muito Ana legal. Lu, como é que tu entraste para fazer corrida? Tu corrias quando era jovem ou foste correr um pouco mais tarde? Como é que aconteceu? Também, da mesma forma do Alex, eu não fazia exercício físico antes. Fazia academia, mas não era frequente, não era constante. Então, no mesmo ano, coincidentemente, 2012, eu comecei a pensar em fazer alguma atividade física mais frequente. E quando o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, iniciou um grupo de corrida, até vou citar o nome da pessoa que era coordenadora, que é a Cláudia Lucchesi, que é uma pessoa incrível, que ela, vendo muitos casos de problemas com funcionários, com questões de saúde mental dentro da empresa, ela teve a ideia de criar um grupo de corrida e caminhada na empresa, e foi então que eu, vendo o programa, iniciei nos treinos com o grupo de corrida,
e me apaixonei também pela corrida. Que coisa interessante, tu foste começar, digamos, mais tarde, porque normalmente quando é jovem, mas tu foste começar quando já estavas trabalhando e aí te emocionaste, sentiste que aquilo era bom e isso faz a diferença, né? Sim, inclusive o meu objetivo, além do exercício físico, era a socialização, porque com o grupo de corrida da empresa eu conheci muitos amigos, que tenho até hoje, e pessoas que foram muito importantes para eu continuar na corrida. Então, uni o exercício físico com as amizades já naquele período. Foi muito Perfeito, importante para mim esse início. perfeito. O toque que faz a diferença, que é o case desta entrevista, que tenho certeza todos os que me assistem estão gostando, foi o momento que vocês se conheceram. Tu pode nos contar como foi esse momento, quando aconteceu a corrida ou a maratona em que vocês, estando ali, passaram a se olhar de maneira diferente? Sim. Bom, nós nos conhecemos numa corrida. Nós tivemos uma corrida na praia, que é a Travessia Torres Tamandaí, que é uma TTT. TTT, exatamente. É uma prova tradicional do Gaúcha, e essa prova ela acontece sempre em janeiro. Então, eu fui correr com uma amiga, nós fizemos uma dupla, e o Alex foi correr com uma amiga também, ele fez uma dupla mista. Lá chegando na chegada da corrida, depois que nós corremos, fica um lounge onde os corredores ficam socializando, esperando pelo pódio, que alguns ganham e vão para o pódio. E nós ficamos lá, tínhamos amigos em comum, uma amiga minha era amiga do Alex, e nos apresentou naquele dia. E aí, desde então, começamos a conversar e um mês depois começamos a namorar. E que espetáculo! O amor surgir numa maratona. E o fato é que aquilo ali está se perpetuando, isto é por demais maravilhoso, e começaram a fazer maratonas praticamente por todo o mundo. E uma delas, tu poderia nos contar de uma maneira global as maratonas que vocês estão realizando ao nível de vários países que já participaram? Então, essa que nós nos conhecemos, eu. Só para deixar claro que foi ela que deu em cima de mim nessa prova lá. Sempre tem essa. Brincadeira, brincadeira. Enfim, eu estava me preparando naquela época para participar da maratona de Montevidéu. E aí, nessa maratona também tinha a meia maratona, né? E aí eu convidei ela, e foi a nossa primeira viagem, que foi em abril de 2019, para participar da maratona de Montevidéu, né? Que foi a primeira viagem que o casal fez para passear e correr e participar de um evento esportivo, né? E, e Montevidéu é aqui do lado e é linda, né? Eu me encanta Montevidéu, eu moraria muito fácil lá em Montevidéu, eu adoro aquela cidade. E, e aí depois disso foram diversas provas, né? Foram com destaque assim das maiores, digamos. 2021, nós depois da pandemia, nós participamos da Maratona do Rio, né? Que foi o primeiro evento esportivo pós-maratona que teve no Brasil. Em 2022 nós fomos para a Maratona de Nova York, São Paulo. São Paulo também. 2023 nós fomos para Berlim. 2024 fomos para Buenos Aires.
2026, 2026, né? Aí 2026 agora, mais recentemente, para a Maratona de Boston. Sim, sim, mas entre essas maratonas tem histórias e histórias. E a Maratona de Nova York, o que vocês fizeram lá? Me parece que vocês já se programam para uns dias antes e uns dias depois. Podem contar para todos nós como isso acontece? Sim, seu Alberto. Nossa preparação, principalmente para essas maratonas que nós precisamos de um planejamento, já que, como ele disse, nós somos atletas amadores e nós precisamos pagar nossas viagens. Nós nos programamos com um tempo de antecedência e fazendo muitas pesquisas de locais de hospedagem, passagens, nos preparamos também com relação à língua, tentamos intensificar o estudo do inglês. Eu estudo há 5 anos inglês, mais voltado para as viagens. Então, nos programamos também muito, treinamos para a maratona em si. Em Nova York, então, nós fizemos nosso planejamento e depois fomos viajar. Então, passamos uns 20 dias entre a ida A corrida. a corrida e o fim da viagem. Normalmente nós viajamos próximo da corrida, porque nós temos aquele período que nós precisamos nos preservar, de caminhada, de alimentação, cuidar muito da alimentação que vamos comer. Então, nós normalmente priorizamos viajar próximo à corrida e depois aproveitamos para explorar as cidades, caminhar bastante, irmos em restaurantes, locais que nós podemos aproveitar a viagem de forma completa. Então, corremos e depois aproveitamos Perfeito. os passeios. Maravilha. Só que tem muitas maratonas, né? Claro que eu vou perguntar para o casal algumas, mas, por exemplo, em Berlim, quando vocês forem em Berlim, ao redor de Berlim tem muitas coisas lindas. Como é que foi a programação e o que vocês acompanharam e viram e visitaram? Berlim era uma prova que eu sempre quis fazer, sempre tive vontade de voltar lá, porque eu já tive a oportunidade de estar lá na Alemanha em 2017, mas para participar da Maratona de Frankfurt daí. E aí, como passeio, eu fui a Berlim, né, e disse, eu vou ter que voltar aqui, quero correr a maratona aqui em Berlim. E aí, quando nós decidimos, né, fazer essa viagem, fizemos toda a preparação financeira, enfim, e, eu acho um detalhe interessante dessa história que sempre que falamos em viagens, enquanto a gente se conhecia, né, a Ana Lu nunca tinha passado na cabeça dela ir para a Alemanha, né? Nunca tinha passado. Assim. E aí hoje se comenta de ir, vamos, alguma viagem na Europa. Que pena ir para a Europa e não ir para passar na Alemanha, porque de tanto que ela gostou e se encantou com a cidade e o país, né? Com toda. E aí, nessa maratona de Berlim, nós passamos alguns dias em Berlim, pré-prova e depois da prova. E aí depois nós pegamos um trem e fomos para Praga, na República Tcheca. Depois foi de trem de novo, né? Novamente um outro trem, fomos para a Áustria, fomos a... me fugiu o nome da cidade agora, não, Praga é... Viena, na Áustria, desculpa. E aí acabamos voltando para a Alemanha, porque nós queríamos ir na Oktoberfest em Munique, que é o mesmo período. Né? Então nós conseguimos pegar os últimos dias da Oktoberfest em Munique, e aí depois de Munique fizemos toda a rota romântica, aí alugamos um carro e fizemos toda a rota romântica
da região dos Castelos e da Baviera, na Alemanha. Deve ser uma coisa Fizemos extraordinária, perfeita. 1.300, 1.400 quilômetros de carro, assim, foi sensacional. Foi uma viagem incrível. E aí voltamos a Munique, e aí de Munique pegamos um outro trem e fomos a Bruxelas. E aí passamos mais uns dias em Bruxelas, assim. Foi a nossa viagem mais longa, assim, acho que foram 24 dias, eu acho. Foi incrível, foram Foi dias tudo inesquecíveis. Assim. programado, Tudo programado. tirando férias, aproveitando os detalhes, e a maratona sendo o carro-chefe, aquilo que leva, aquilo que impulsiona vocês para chegarem antes e ficarem depois e conhecerem os países. É uma coisa Exatamente. sensacional. A viagem começa meses antes montando o roteiro, né? Monto o roteiro, o que eu vou conhecer, estudando os lugares, estudando os passeios, os países. Então, a viagem não são só 24 dias, né? Acontece meses antes da preparação e eterna na cabeça, né? Nunca se esquece de momentos como esse. Momentos como os passeios não se esquecem mais. Não se esquece nunca mais. Né? E vocês tiveram também um momento assim especial em Buenos Aires, porque em Buenos Aires vocês, além de fazer visita, além de visitar vários lugares, vocês também participaram da maratona. Pode nos contar como foi? A Maratona de Buenos Aires também é muito especial. A cidade de Buenos Aires é muito especial. Bom, da mesma forma, nós fizemos nossa maratona, depois fomos explorar o sul da Argentina, fomos a El Calafate, El Chaltén e a Patagônia. Fomos para Ushuaia, que é a cidade mais austral, ao sul da América do Sul, e fizemos algumas aventuras. Opa! Existe um morro é o Chaltén? Não? Na cidade é o Chaltén. Fritzroy, que ele é até uma história engraçada que nós queremos contar. Nós chegamos lá e o guia não nos avisou que ainda havia neve, porque era setembro, não era uma época que ainda nevava, não era uma época de neve. Então, nós acabamos subindo o morro sem ter equipamentos adequados para isso. Meu Deus! E sem orientação nenhuma. E na descida foi bem difícil. Foi bastante. Eu particularmente fiquei com muito medo, porque nós derrapávamos e nós não tínhamos aqueles grampones, que são os calçados adequados de descida. Levamos, eu acho que 1 hora para descer 1 quilômetro. Meu Deus! Enfim, mas a vista, ela compensou, mas a descida foi bastante aterrorizante. E depois nós fomos descobrir que nós corremos um risco altíssimo de descer sem equipamentos adequados. Porque aqui, com uns lugares íngremes, assim, vocês estavam descendo, mas aquilo ali... Era uma descida íngreme também. E sem equipamentos, sem os aparelhos adequados. Mas depois foi uma história para contar. Mas sim, mas no momento da hora da passagem é delicado, meu Deus do céu. Mas foi uma viagem muito, muito linda. E vocês, com todas com essas maratonas, essa euforia, esse estímulo, essa vida em comum, né? Esse amor que persiste, vocês perceberam alguma coisa em relação à saúde? Muito, muito, seu Alberto. Bom, eu e o Alex, nós temos uma vida dedicada à corrida, somos profissionais, temos nosso trabalho, mas nossa vida é pautada pelos nossos treinos. Então, nós temos uma regularidade muito grande em questões de exercício, caso a corrida, e alimentação. Então, nós temos nossos exames excelentes, inclusive, recentemente nós fizemos, e para a nossa idade, nossos exames são muito bons, inclusive a idade
pelos exames, nossa idade biológica ela é menor do Ai, que que a nossa maravilha! idade. Pode até nos dizer. Me parece que eu imagino que esteja em torno de 25, 22 anos para cada um. É isso aí? Um pouquinho mais, mas estamos melhores do que nossa idade real. E existe um índice medido da capacidade cardiorrespiratória, que é o VO2. Nosso VO2 é comparado a VO2 de atletas, pela questão da capacidade que nós temos de correr, e o nosso corpo ele evoluiu nesse sentido, e estamos com esse VO2 muito alto para a nossa idade, então, que é um índice que ele é utilizado para medir a capacidade cardiorrespiratória. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo, que são atletas, que gostariam de continuar, ou aqueles que ainda não se arriscaram e querem manter uma saúde, assim como do Alex e da Ana Lu, eis uma bela oportunidade de seguir o exemplo, né? E fazer corridas, fazer exercícios. Olha, o índice VO2 extremamente significativo para vocês. Isso é muito importante para aqueles que estão realmente nos acompanhando. E tem um momento assim especial na vida de todo maratonista, que é participar da maior maratona do mundo, isto é, a mais disputada maratona do mundo, que é a Maratona de Boston. Vocês podem nos contar como foi possível vocês atingirem os níveis e quanto tempo isso levou? Bom, seu Alberto, quando eu conheci o Alex, ele já tinha o índice para a Maratona de Boston, só que ele me disse naquele ano, acho que para me desafiar, que ele só iria a Boston o dia que eu conseguisse o meu índice. Então eu tive que correr atrás. Mas olha que compromisso! Botou um compromisso. Meu Deus do céu! E, enfim, então eu comecei, eu levei 3 anos batendo na trave. O primeiro ano eu fui cortada porque o índice de Boston, ele existe um tempo que o corredor tem que fazer, determinado pela idade que ele tem, mas caso haja mais inscritos que as vagas, eles vão cortando o tempo até chegar na quantidade de vagas disponíveis. Primeiro ano cortado? Primeiro ano cortado por 1 minuto, depois por 20 segundos. No segundo ano que tu tentaste? No segundo ano, 20 segundos. 20 segundos! A gente que corre, que pensa que 20 segundos não faz diferença, mas faz. E no terceiro ano aí eu disse, agora eu vou treinar mais e eu vou conseguir. E conseguimos, viajamos. Foi uma experiência incrível. Nós viajamos com outros amigos, corredores, e a cidade de Boston, ela abraça a corrida. Então foram dias onde nós celebramos a corrida. Foram dias de eventos voltados à corrida. As pessoas lá em Boston, elas valorizam os corredores. A corrida em si, ela é linda, mas todo o entorno dos dias e da viagem, ela foi voltada à corrida. Inclusive, eu trouxe para lhe mostrar a medalha, Ai, que é muito bonita, por sinal, que foi o nosso grande prêmio, nossa grande vitória aí da Maratona de Boston. Que maravilha! O detalhe que é importante é que vocês tinham pela frente um desafio. Aliás, o desafio era mais teu, né, Malumo? Mas, naturalmente, foi estimulado pelo Alex. Então, vamos, esse ano temos que ir. E aí os treinos, provavelmente, lá na Sojipa ou no longão, que nós normalmente fazíamos lá no Parcão, sábado de manhã, que é um espetáculo fazer aquele longão, que vocês estavam lá correndo desde o gasômetro até
até provavelmente Ipanema e voltando, enfim, treinando, isto fez a diferença. Eu imagino. Com certeza essa dedicação diária, né? Quando, quando a Ana Lu disse que eu lancei o desafio, na verdade, eu sabia que ela tinha condições, né? Eu acho que faltava ela mesmo acreditar um pouco que era possível e que poderia ser possível isso, né? De atingirmos essas marcas que nos credenciariam a participar dessa prova, né? E no segundo corte houve uma redução do tempo, né? E foi por isso que ela foi cortada, né? Então faltava um detalhezinho ali e não teria graça nenhuma, né? Eu ir sozinho, né? A gente dividindo as mesmas as dificuldades de treinar, se privando de certas coisas para conseguir que o treino aconteça e desenvolva da melhor maneira. E não teria graça nenhuma eu ir sozinho, né? Então, por isso que eu disse, né? E só vou no dia que nós dois pudermos correr, né? Então, e deu tudo certo e nós poderíamos fazer uma noite aqui falando só sobre Boston, porque cada detalhe Sim, é encantador. é encantador. O pessoal, lá para quem corre é encantador. o pessoal fica nas calçadas, fica nas sacadas, abanando. É alguma coisa emocionante. Que a chegada acontece em Boston, né? Mas a largada é em outro município, que se chama Hopton, né? Hopton. E aí todas as pessoas são deslocadas até lá, até esse município. 30 mil pessoas são levadas de ônibus para lá, né? Mas Você imagina. imagina a quantidade de ônibus e toda a estrutura e staff, né, para que tudo isso aconteça, né? E existem ruas aonde só os ônibus passam e a corrida acontece por uma outra rua. Então as pessoas param em frente às suas casas para ver os ônibus apenas, né? Então de tanto que eles abraçam o evento ali, né? Que é o grande evento do ano para eles, né? Que coisa maravilhosa. Sensacional, é sensacional. Nós estamos, infelizmente, para todos os que estão nos acompanhando, chegando no fim da entrevista. Lamentamos que tenha um fim, porque é emocionante ouvir você, os estímulos, a forma de viver, a forma de pensar a vida, mantendo a saúde, mantendo as corridas e a maratona, e o que é mais importante, mantendo esse amor entre vocês que surgiu numa maratona. Mas qual seria a sugestão que o Alex e a Ana Lu poderiam deixar para os corredores maratonistas e para pessoas que estão nos assistindo que ainda não iniciaram essas atividades? A sugestão que eu posso deixar para quem ainda não iniciou é que a gente precisa acreditar sempre que é capaz, né? Precisa acreditar e insistir que as coisas vão acontecer, as coisas acontecem, né? Quando a gente se dedica a elas e a gente abraça aquele objetivo, as recompensas vêm, né? A dedicação, ela vai te entregar os resultados. A corrida, não só como esporte e saúde, ela eu me orgulho muito dos amigos que eu fiz dentro da corrida, né? Pessoas que hoje eu chamo de irmão, né? E se não fosse a corrida, nós não estaríamos aqui hoje, né? Aqui Sim, conversando. Nós nos conhecemos por conta na da corrida, corrida, né? nós. Então, isso é uma parte que eu acho sensacional também, porque tu acaba conciliando atividade física, amizades e, no nosso caso, né, um amor, né, Um que a amor. gente vive hoje, hoje a gente, além de ter um ótimo relacionamento, a gente pratica atividade esportiva juntos, né? Então, amanhã nós vamos juntos pro clube, voltamos para casa, fizemos a nossa janta, acordamos cedo no outro dia para trabalhar, depois da noite a gente vai treinar de novo. Então, a nossa rotina tá toda ela interligada
E isso eu acho, uma das melhores coisas, assim, tu conseguir conciliar vários pontos da tua vida, interligar todas elas para que as coisas acontecem, né? Quando a gente quer, as coisas acontecem. Eu fico feliz por ter trazido nesse momento aí as tuas palavras. Não sei se a Ana Lu gostaria de colocar algumas palavras. Acho que o Alex já falou tudo que eu queria dizer. Eu apenas complementaria dizendo que nosso caso é a corrida, mas qualquer exercício físico que a pessoa se proponha e dedique um tempo, pode ser dança, pode ser caminhada, pode ser bicicleta, algo que seja prazeroso para ela. Eu entendo que o exercício físico ele muda a vida das pessoas. Então, é algo que faz realmente a diferença para a saúde, para a longevidade, e que acho que as pessoas devem começar a insistir nisso para que aquilo seja algo perene na vida delas, que eu acredito que isso traz muitos benefícios para pessoas e também as amizades, como o Alex comentou, que no nosso caso é muito importante tanto a questão da corrida quanto as amizades que nós fizemos até aqui. Não, perfeito, eu agradeço e tenho certeza que todos os que estão me acompanhando estão agradecendo ao nosso canal por trazer uma informação tão importante e trazer uma história de vida, de sucesso, de amizade, de saúde, que vocês estão e que estão compartilhando com todos. E eu quero ter o prazer de dar para vocês um dos meus livros que está aqui, que eu vou até me permitir retirá-lo deste lugar aqui, onde todos os que eu publiquei são em número de 8. Eu quero pegar um deles que eu lancei este ano para passar para vocês. Mas por que este livro? Porque ele traz na primeira parte, Alex e Ana Lu, ele traz o sucesso de um jovem que acreditou no esporte, que formou muitos amigos, bem o que nós falamos aqui. E houve uma superação dele pessoal extraordinária. Ele, então, antes de se formar, prometeu: eu me formando, quero viajar pelo mundo e conhecer os países antes de trabalhar. Juntou recursos, tudo que ele ganhava, ele guardava, até que ele foi fazer as viagens. Só que ele foi também nos países subdesenvolvidos, na Somália, no Sudão do Sul, República Democrática do Congo, e viu a miséria, viu a fome, fatos reais que eu trago as referências. E ele pensou: não, eu tenho que voltar e criar uma ONG para mandar recursos para o pessoal. Só que ele volta, como ele tinha uma competência especial, termina diretor de uma multinacional, é convidado para ir para Nova York, e neste momento ele vai casar-se, e ao casar, o casal passa a ter um filho, e ele pensa em fazer tudo diferente do que ele foi criado. Então, quer que o filho não obedeça regras, quer que o filho faça o que ele quer, criado sem limites, sem contrariedades, sem ouvir o não. E o livro mostra as consequências disto que ele estabeleceu. Então, eu tenho satisfação de passar para vocês. Obrigada, seu Alberto. Porque traz a essência de tudo que vocês fazem, e como casal é importante porque os detalhes ele mostra com argumentos a razão do porquê teve problemas depois, uma consequência por criar o filho daquela forma. Muito interessante essa história, gostei muito. Perfeito. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer ao Alex também, e o mais interessante, nós estamos juntos aqui
que quer as coisas do mundo, né? Estamos juntos fazendo a entrevista com o casal, porque, na verdade, me bateu uma gripe forte e nós não podemos estar contigo na semana passada. Por linhas diferentes, Deus escreve. É verdade. Eis a razão. E sabe o que faz.